Boa noite, meus amados. Estamos com vocês e nesse momento creio que Deus vai ministrar momentos da presença dele na sua vida em nome de Jesus Cristo. Então fique conosco, fique até o final desse momento, dessas orações, até o momento da leitura da palavra, até o momento dos cânticos, até o momento da explanação da palavra também. Então fique conosco nessa noite. Que o Senhor venha te abençoar, venha te guardar no nome precioso de Cristo Jesus. Nós vamos, nesse momento, então, ouvir alguns cânticos e logo em seguida nós iremos entrar na palavra do Senhor, algo que Deus tem para a sua vida. É um texto, um salmo de Davi, e eu creio que Deus vai te abençoar profundamente na leitura e também na compreensão desse texto. Então fique conosco, vamos continuar com os cânticos agora e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, graça e paz. Nessa noite a gente vai estar adorando o nosso Deus. Vamos cantar 2 cânticos. A gente vai estar cantando uma música do Fernandinho, Ainda que a Figueira Não Floresça. Uma música bem conhecida, para nós estarmos adorando juntos ao nosso Deus. E também vamos cantar Quero Louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Eu quero louvar-te. Vamos começar com essa e depois a gente faz a do Fernandinho. Eu vou tocando aqui, você vai cantando aí de casa, vai ficar muito bonito o nosso louvor para Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar meu coração a ti, Senhor, Senhor, Senhor. Mais uma vez as aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar meu coração a ti, Senhor, Senhor, Senhor.
sei, em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Agora a gente vai voltar lá no início e cantar de novo, vai ficar bom. Vamos juntos? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Vocês, mesmo eu sei, em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Aleluias, que Deus esteja abençoando você, esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Meus amados, é muito bom poder falar de Deus. E nessa noite eu quero compreender, eu quero ler com vocês um texto de Salmos 11, todo ele, apenas 7, e creio que Deus vai ministrar na sua vida. Então, se você puder acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, ou quiser acompanhar apenas ouvindo a leitura desse texto, preste atenção que Deus tem algo para a sua vida nesse texto do Salmo de número 11. O Senhor é forte, refúgio. No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma. Foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que Deus abençoe essa palavra lida em nossa vida, em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, ao menos prestar atenção nesse momento, vamos prestar atenção nessa oração e logo em seguida a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Tua presença nessa noite. Se com cada ouvinte, que o seu coração, que a sua vida venha ser aberta para o Senhor então aqui agora, que ele venha atender, que ele venha ouvir a Tua palavra, que ele venha ser de alguma forma abençoado pelo Senhor, ó Pai. Então, ser com o texto lido e ser com a ministração aqui agora. Então, que o Senhor venha ministrar a nossa vida segundo a Tua vontade, ó Pai. Clamamos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meus amados, esse Salmo 11 é um salmo de Davi, um salmo escrito por Davi. Ele passava por uma circunstância não muito agradável. Nesse período, o rei Saul, ele ainda estava no trono. Deus já tinha o rejeitado, mas ele ainda era rei em Israel. E Saul, ele de uma certa forma, ele estava louco, ele não tinha, dá a entender que ele não fazia muito bem a sua consciência, parece que não estava muito sã, podemos assim dizer. Então ele usava o que ele podia usar para julgar e de uma forma errônea. Ele usava a força que ele tinha, a autoridade que ele tinha no trono para amargurar pessoas e muitas vezes oprimir pessoas usando da lei que lhe era permitida, ele como então rei daquela nação. Esse salmo foi escrito então nesse momento. Ou seja, Davi ele descreve esse salmo nesse momento, onde que Saul já tinha sido rejeitado, Davi já tinha sido escolhido como rei, mas no entanto ele não tinha assumido o trono aqui. E Saul se voltava contra Davi e contra todos aqueles que de alguma forma procuravam fazer o bem para Israel ou dava a entender que não era segundo a vontade do próprio Saul. E nesse interim, Davi recebia alguns conselhos de algumas pessoas. E o texto fala de alguma forma que os covardes diziam para Davi fugir, que ele viesse fugir como um pássaro, batesse as suas asas e fosse embora. Diziam para ele que o inimigo já estava com uma flecha apontada para o seu coração. Ele deveria então escapar. Os fundamentos estavam destruídos. Os valores morais estavam arrasados desde os fundamentos. Não havia a quem recorrer. Aos olhos humanos não tinha como a pessoa recorrer a alguém. É como se tivesse um caos, em especial para Davi. Todo o Estado estava aparelhado para o mal, combinava para o mal. A justiça era inexistente, não havia uma justiça verdadeira ali. Então, nesse cenário caótico, preocupante, cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias tenebrosas, diziam então para Davi, para que Davi devesse então fugir, sair dali, que ele deveria então esconder, porque senão ele iria perder a sua vida. Mas a pergunta para você hoje é: por que fugir se você pode confiar em Deus? Por que eu vou fugir se eu posso então confiar em Deus? Será que esses dias são dias de confiarmos em Deus? Eu posso observar algumas razões nesse texto que Davi tinha para confiar em Deus. Então, quais as razões que Davi tinha para confiar em Deus? Eu posso observar a primeira razão nesse texto, eu posso observar lá no 4, da seguinte forma. A primeira razão, Davi compreende que Deus está no trono. Vamos ver o que diz o versículo. O Senhor está no seu trono, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sonda os filhos dos homens. Então a primeira razão é essa. Davi compreendeu, ele compreende que Deus está no trono. Trono dá ideia de poder, de autoridade. Então Davi ele prefere confiar em Deus e não naquelas pessoas, entre aspas, que diziam ser seus amigos, que impedia que Davi fugisse como pássaro, batesse em retirada. Então Davi, ele propõe, ele toma a decisão de confiar em Deus. E fé é uma decisão. Fé é um propósito que você precisa tomar no seu coração, na sua vida. Fé é uma atitude que precisamos tomar. Então a primeira razão é essa. Davi compreende que Deus está no trono. E por que confiar em Deus? Porque Deus está no trono. Trono, então, é símbolo de autoridade, de poder. Tudo está nas mãos do Senhor. Deus, ele levanta reis e destrona reis. Levanta reinos abatidos, caídos. Ou seja, o seu trono é eterno. O trono de Deus é um trono eterno. E o poder de Deus, ele é eterno, irresistível. Ninguém pode desafiar a autoridade do nosso Deus, porque Deus é completo. E eu chamo você nessa noite a entender como Davi, que Deus está no trono, que Ele é a autoridade.
e que outros reinos, se houverem, está debaixo da autoridade do nosso Deus. Davi compreendia isso, que ele assumindo o trono de Israel, mas havia sobre ele uma autoridade maior, que era a autoridade de Deus sobre a sua vida. Algo que Saul já tinha esquecido, perdido essa essência, perdido esse pensamento, mas Davi ainda procurava se inteirar e confiar no Senhor. Meus amados, isso é muito importante para a nossa vida nesses dias de hoje. É entendermos que Deus está no trono, entendermos que Deus está sob o controle de tudo e de todos. É nos despojarmos de nós mesmos e se tornarmos semelhança a servos, e entendermos que Deus é aquele que nos governa, aquele que nos direciona, aquele que nos dirige para onde quer que Ele vá, que Ele quer que nós possamos ir. Quando tomamos essa posição de entendermos então que Deus é aquele que está acima de nós e a autoridade vem dele porque Ele está no trono, certamente a nossa vida será bem melhor, ela irá caminhar, ela irá andar para os princípios e para um rumo segundo e tão somente a vontade do nosso Deus. Segundo lugar que eu posso observar, ou seja, a segunda razão que Davi tinha, então, para confiar em Deus nessa situação caótica onde ele tinha a sua vida era perseguida. Segunda razão, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Isso está lá no 5. O 5 diz isso, tá? Que ele põe à prova. O Senhor põe à prova ao justo e aos ímpios, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então, tanto a Davi como o outro, tanto eu andar corretamente ou se o outro estiver diante do Senhor, certamente Deus vai colocar à prova os dois. Mas a ideia é quem vai sobressair nessa prova que Deus nos coloca. Nós somos provados, nós somos levados ao cadinho. O cadinho é aquele lugar onde é colocado o metal precioso e é levado o fogo ali. E aquele metal, como se com o ouro, ele derrete e a impureza sai. E fica o ouro perfeito. Deus nos coloca em cadinho, Deus nos coloca num lugar para nos purificar, para nos preparar para andarmos segundo a vontade dEle. E Deus espera em mim, espera em você, que nós sejamos purificados por Ele, transformados por Ele, para que o melhor de Deus venha fluir na minha vida, o melhor de Deus venha fluir na sua vida, meu irmão. Nós precisamos, então, entendermos que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Deus pode colocar, você anda segundo a vontade do Senhor, você olha para a sua vida, você vê que você é uma pessoa correta e certa, mas sim, Deus pode colocar você à prova mesmo assim, porque Ele entende que você vai ser aprovado, que você vai ser alicerçado, você vai ser fortificado naquilo que Ele vai colocar diante de você. Então você vai se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor. E Davi, naquela circunstância, situação, ele então pôs o seu pensamento, a sua confiança em Deus. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Em primeiro lugar, que Deus estava no trono. Em segundo lugar, que Deus coloca à prova tanto o ímpio como também o justo. Então, Davi ele não se desesperou naquela circunstância, situação, mas ele procurou então confiar, acreditar em Deus, porque ele sabia que Deus poderia tomar decisões e posições assertivas se ele assim abrir o seu coração para deixar Deus fazer isso na sua vida. Uma terceira razão que eu posso aprender nesse texto, que Davi tinha a confiança em Deus. Então a terceira razão Davi compreende, ele entende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. Os tribunais aqui na terra, o perverso pode arrumar uma forma de escapar dele, mas os tribunais de Deus, eles não escaparão. O justo, sim, será abençoado nos tribunais eternos. Mas o ímpio, aquele que pratica a maldade, aquele que foge dos princípios do Senhor, sempre a justiça de Deus vai estar sobre eles. Podemos entender e verificar alguns passos na Bíblia que Deus ele não faz vistas grossas. Se observarmos alguns acontecimentos da Bíblia, vamos observar que lá no dilúvio, aqueles que não entraram na arca, porque a arca simbolizava a salvação, aqueles que não tiveram fé para entrar na arca, eles morreram no dilúvio. A torre de Babel, queriam se levantar uma torre para chegar até Deus, a ideia de ser iguais a Deus, talvez. E aquela torre foi quebrada, foi colocando línguas diferentes das pessoas e tiveram que se espalhar
para que cumprisse a vontade do Senhor. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, porque eram pessoas más e perversas que ela estava. Aquelas 10 pragas no Egito, cada uma delas voltada a um Deus que o Egito seguia e servia. Então Deus procurou mostrar que Deus é o Senhor naquele lugar. A própria queda de Jerusalém, em 70, primeiro século. Toda aquela cidade, muros quebrados, cidade é tomada ali. O próprio cativeiro, a queda da própria Babilônia. A própria Nínive, ela foi destruída. Deus não faz vistas grossas. O ímpio pode escapar dos tribunais aqui da terra, mas não escaparão dos tribunais lá dos céus. Meus amados, você não tem que olhar para o ímpio, não tem que olhar para a pessoa que prospera aqui. Mas o seu foco precisa estar e precisa ser no Deus verdadeiro, aquele que cuida de você onde quer que você esteja. Se você sofre perseguições, se você sofre lutas de sabores, entenda que Deus é o seu Deus. A hora do ímpio, aqueles que perseguem você, chegará a hora deles. Mas a sua hora de vitória em Cristo Jesus chegará também. Eu sempre tenho dito e vou continuar falando isso. Nós não somos cidadãos aqui da terra. Você é um cidadão lá do céu. A sua identidade é celestial. E é para lá que você precisa ir. É para lá que você tem que preparar moradas. Que você tem que procurar ir para lá. Porque Deus foi preparar moradas. Jesus Cristo foi preparar moradas para nós ali naquele lugar. É para lá que você tem que preparar o seu caminho para chegar lá. Porque esse lugar sim é importante. E Davi sabia disso. Que aqui o ímpio pagaria. Ou ele tentava se livrar daqui. Mas ele pagaria, com certeza, no tribunal eterno. Uma quarta razão que eu posso observar nesse texto, que Davi nos relembra ali, é no versículo 7. Então Davi tinha mais uma razão para confiar em Deus. Ele coloca ali, Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Veja, compensa lermos esse texto, que vamos ler lá. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Você já imaginou você contemplando a face do nosso Deus, se contemplando, vendo a face de Jesus Cristo? Você já imaginou a herança que Deus tem preparado para você lá nos céus? Quais são os preparativos que Deus tem preparado para recepcionar, para receber você ali? Davi, no versículo 7, ele entende isso. Que a sua recompensa não é aqui, mas a sua recompensa maior é lá no céu. Pessoas podem tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Podem tentar tirar você a sua alegria aqui, mas você precisa se manter firme, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Precisamos entender que os justos não receberão o maior de todas as recompensas, não aqui, mas lá nos céus. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Ele não inocenta o culpado, nem culpará o inocente. O apóstolo João, lá em 1 João, em 1 João 3, 2, diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Já imaginou você, tantos questionamentos que você tem, quantos pensamentos você tem em relação a Jesus Cristo, em relação ao próprio Deus? Quando você estiver lá, a ideia é que você vai receber uma sabedoria, é como se fosse estar lá no seu íntimo, no seu pensamento, e você vai poder compreender e ver Deus como Ele é, a natureza de Deus como Ele é. Você vai ser, de uma certa forma, dotado de uma capacidade tal de compreender, porque você não é mais cidadão aqui da terra, mas sim um cidadão lá dos céus. Quantas circunstâncias, situações, às vezes tentam nos tirar desse caminho do Senhor. Mas eu rogo para você nessa noite, que você venha entender que Deus tem preparado algo especial para a sua vida. O trono da terra, ele não é para você.
mas Deus tem preparado algo de bom para você lá nos céus. Então, se algumas injúrias acontecem em você, se tentam tirar a sua paz, a sua paciência, se maltratam você, o seu caminho é o caminho dos céus. E Davi entendeu isso na sua vida. Ele escreve isso então no Salmo de número 11, que muitas pessoas vendo a situação dele tentaram falar para ele fugir da presença de Saul, presença dos seus inimigos ali. Mas Davi, ele preferiu confiar em Deus. E é isso que eu chamo a sua atenção nessa noite, meu amado. Para que fugir? O porquê fugir se você pode confiar em Deus? Então, nessa noite, eu clamo para você confiar em Deus, esperar nele, porque certamente a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele é a autoridade para mover toda e qualquer circunstância e situação. Precisamos ter fé, confiança, assim como Davi teve, e acreditar em nosso Deus maravilhoso, porque certamente a sua história vai ser mudada, a sua vida vai ser mudada em o nome de Cristo Jesus. Eu clamo a você nessa noite a ter confiança, a ter fé, a ter esperança em Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos comigo e vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu intercedo por essa vida que aqui me ouve. Eu não sei o que se passa no seu coração, na sua vida, mas o Deus a conhece muito bem. É exatamente nessa questão, venha conceder fé, sabedoria, para que ela venha ter fé no Senhor, ao ponto de confiar, ó Pai, e receber essa bênção na sua vida, seja cura física, seja cura espiritual ou material, algo que o inimigo tem tentado roubar-lhe, ó Pai de amor, que o inimigo venha ser afastado dessa vida aqui agora, Pai, em nome de Jesus, nunca mais volte, porque o Senhor nosso Deus é autoridade, ó Pai, para poder manifestar a Tua glória de bênção e sarar essa vida aqui agora no Teu nome santo. Para nos conceder o restante de semana totalmente na Tua dependência e na Tua presença. Eu creio, Pai, que o Senhor Jesus Cristo está nessa noite para transformar essa vida e nos abençoar aqui agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe. E não esqueça que no domingo nós teremos nosso culto na nossa igreja Cristã Evangélica, na cidade de Jardim, às 18 horas no domingo. Que Deus te abençoe e fique com Deus. E até a nossa próxima quinta e até o nosso domingo também, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém.